Bom dia, Bom dia! meu nome é Jennifer, sou do departamento SDR. Meu nome é Vitória, eu sou da SDR também. Bom, hoje a gente vai falar sobre no capítulo 14, que está escrito assim: Pensamentos preciosos. Nesse capítulo, o autor destaca a importância de desenvolver um pensamento claro, objetivo e preciso para alcançar o sucesso na vida. Ele explica que pensamentos confusos ou dispersos podem atrapalhar nossas ações e decisões, enquanto um pensamento bem estruturado nos ajuda a definir metas, a planejar estratégias e a manter o foco. No capítulo também fala sobre a necessidade de eliminar dúvidas em pensamentos negativos, substituindo por ideias construtivas e confiantes. Além disso, reforça que o pensamento preciso exige disciplina mental, prática constante de uma atitude de busca pela clareza. Tudo o que fizemos, o autor sugere técnicas para aprimorar essa habilidade, como meditação, leitura, reflexão diária, que ajuda a treinar a mente para pensar em forma mais precisa e eficaz. Eu vou falar um pouquinho sobre os pensamentos preciosos. Pensamentos preciosos é aquele que envolve uma forma de raciocínio clara, lógica bem-sucedida. Quando alguém pensa de maneira preciosa, consegue analisar as informações de forma cuidadosa, evitando ambiguidades ou conclusões precipitadas. E como montar esse quebra-cabeça? Cada peça precisa estar no lugar certo para que a imagem final seja Eita, perdão. A imagem final faça sentido, perdão. Ter um pensamento preciso também significa ser atento aos detalhes, questionar as informações que recebe e buscar evidências antes de formar uma opinião. Isso é muito importante, especificamente na hora de tomar uma decisão ou resolver problemas, porque ajuda a evitar erros e a chegar a conclusão mais confiáveis. Além disso, o pensamento é fundamental na ciência, na filosofia, na matemática e em muitas mais outras áreas de conhecimento, pois permite que as ideias sejam desenvolvidas de forma rigorosa e clara. Para desenvolver esse tipo de pensamento, é importante a prática, a análise criativa e a reflexão e busca pela informação confiável. Então, em resumo, pensar de forma precisa é usar a lógica, a atenção aos detalhes e a reflexão para entender melhor o mundo do nosso redor e tomar as decisões mais acertadas. O pensamento deve ser bem sustentado pela emoção, e a mais poderosa delas é a fé. O suporte necessário pode ser dado a pensamento pela explicação de outros princípios dessa filosofia. Definição de propósito. Comece com esse princípio, adotando um objetivo baseado em um motivo ou desejo definido pela sua realização, Master-Mid. Por meio desse princípio, a pessoa deve se analisar aos outros que têm a educação formal e a habilidade e a experiência necessária para ajudá-lo a alcançar o seu propósito definido. Iniciativa pessoal. O individual deve ser aplicado esse princípio, tomando iniciativa, realizando seus planos para atingir o seu propósito. Visão criativa. Deve ser usado esse princípio por meio da faculdade na imaginação, como ajuda na escolha de alinhamentos de Master-Mid e na construção de planos engenhados para alcançar o seu propósito. Autodisciplina. Esse princípio deve ser aplicado para assegurar que todas as faculdades da mente sejam organizadas e direcionadas para a realização de um objetivo e para evitar que as pessoas desistam quando as coisas se tornam difíceis. Fé aplicada. Esses princípios devem ser aplicados para fornecer a garantia, a ação e continua na busca dos seus planos. É proporcionar o contato com a inteligência infinita, a fim de obter a sabedoria necessária. Personalidade agradável. Esse princípio deve ser aplicado como meio para influenciar os outros a compreender e a vencer suas ideias ou planos para que as outras pessoas com o mínimo de residência. Hábito de andar com uma milha a mais. Esse princípio deve ser aplicado como meio para criar aliados e conquistar o direito de pedir a colaboração de outros, levantados assim aos desejos de cooperar. Aí, agora eu queria explicar para vocês que lá em Eclesiastes 3:1 está escrito assim: Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Aí, uma vez o Eduardo disse, e o William também, que o pensamento, ele vira um sentimento que vira uma ação. E aí, muitas das vezes, nosso pensamento não são coisas, tipo, positivas, sempre. Porque tem pensamentos bons e pensamentos ruins. Então, sempre vai ter algum pensamento ruim que a gente vai colocar na nossa mente, vai virar um sentimento, vai virar uma ação. E aí eu queria falar que tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus
e que Deus tá cuidando de tudo e também, tipo assim, muitas das vezes a gente pensa e leva com sentimento e aí a gente quer fazer aquilo, mas a gente quer, tipo, deixar só nas mãos de Deus, tipo, vai Deus, faz aquilo por nós. Mas não, não é desse jeito. Muitas das vezes a gente também tem que se mexer para as coisas acontecerem. Então a gente não tem só que, tipo, deixar na mão de Deus, mas a gente tem que se movimentar também, porque Ele tá cuidando, mas a gente também tem que estar, como que fala? A gente também tem que ter a iniciativa de conseguir aquilo lá e sobre aquele pensamento. Foi isso. Vai, de novo, vai, para despertar do frio. Bom dia! Bom dia! Ah, agora sim. E aí, tudo bem? Como é que foi o final de semana? Certinho? Bom? Na paz? Mais ou menos? Tá com frio? Sim? Então tá bom, vamos. Seja rápido. 10 minutos? 10 minutos? Bora. Vamos lá. Semana passada nós falamos também sobre pensamento, né? Até as meninas comentaram algo que eu falei sobre pensamento, sentimento e ações. Então vamos lá, só para a gente reforçar isso. Pensamento precioso. Então nós falamos sobre de que um pensamento ele pode gerar ele gera um sentimento que gera uma ação. Então se você tem um pensamento positivo, você gera um sentimento positivo. Se você gera um pensamento positivo e um sentimento positivo, o que você gera? Uma ação positiva. E também da outra forma, se você gera um pensamento negativo, você gera o quê? E uma o quê? E uma ação negativa. Vou dar um exemplo para vocês. Não sei se eu contei isso na semana passada. Um homem, ele tinha uma crença dentro dele, ele tinha um certo pensamento de que toda vez que ele saía para dirigir, ele ia brigar com alguém no trânsito. E isso acontecia. Então ele já saía de casa pensando nisso. Se alguém cruzar o meu caminho, eu vou brigar, eu vou xingar e eu vou me estressar. Então isso era um pensamento que ele já tinha. E naturalmente, quando ele pensava dessa forma, né, de uma forma bem negativa, ele tinha já esse sentimento de raiva dentro dele. E óbvio que quando ele se encontrava com alguém na rua, tomava uma fechada, uma buzinada, ele tinha uma ação negativa. Só que isso começou a prejudicar todos os relacionamentos dele, inclusive dentro de casa, inclusive com a sua família. Imagina você do lado de um cara, num carro, de repente você para no trânsito, aquele cara começa a brigar com todo mundo, tem gente que desce do carro para brigar com o cara do lado, e aí arruma uma confusão, arruma uma briga, e às vezes tem o filho pequeno dentro de casa, dentro do carro, tem a esposa do lado. Então imagina você passando por isso. É legal ou não? Não, né? Com certeza não. Só que o que aconteceu? Esse cara, uma vez, ele foi procurar uma ajuda. Falando assim, olha, eu quero me livrar disso. Eu quero me livrar dessas minhas ações e quero me livrar desses maus sentimentos. Peraí. Não travou direito. Agora vai. E aí o que aconteceu? Esse cara aqui, ele precisou passar por uma reprogramação mental. Por quê? Porque ele já tinha aqueles pensamentos ruins e negativos dentro dele. Então olha só a atividade que ele fez e é algo que, se você quiser, você pode tentar fazer também, caso você também tenha algum tipo de pensamento negativo constante. Esse cara começou a imaginar duas situações. Então vamos lá. Imagina você tendo um pensamento negativo de que alguém vai, te fecha no trânsito, você desce do carro, você briga com aquele cara, só que aquele cara tá armado e ele te dá um tiro. E aí ele começou a se imaginar tomando um tiro. E aí ele se imaginou o quê? Morrendo. Olha isso. Ele foi pro pior lado. Imaginou brigando, imaginou tomando um tiro, imaginou morrendo. E aí ele começou a imaginar, ele foi induzido, né, a imaginar isso, a imaginar o próprio enterro dele. Imagina ele olhando para o próprio enterro, vendo aquela cena fúnebre, todo mundo em volta do caixão, chorando, triste, a filha dele chorando, e ele pensando assim, eu não vou mais levar a minha filha
para o altar. Eu não vou mais ver minha filha se casando. Eu não vou mais ver minha filha construindo uma família. E aí aquilo gerou sentimentos ruins nele. Só que aí, ao mesmo tempo que ele imaginou essa cena trágica, ele voltou tudo e começou a imaginar agora o lado bom. Ele se imaginou dirigindo, levando uma fechada, só que simplesmente não falando nada para aquela pessoa. Ele não xingou o cara, ele não desceu do carro para brigar, ele não fez nada. Ele simplesmente se controlou e continuou e foi embora. E aí, naturalmente, ele imaginou uma sequência positiva. Imaginou sua filha se casando, imaginou sua filha com crianças e ele abraçando os seus netos e a vida dele continuando. Então, olha só, ele criou duas cenas na cabeça dele. Uma cena totalmente horrível, com ele morrendo, e uma cena positiva dele tendo sucesso. E aí, o que ele começou a fazer? Ele começou a bater em cima agora nos pensamentos positivos. Então, todo dia ele começou a fazer esse momento de reflexão. Não, se eu tiver uma atitude positiva, se eu tiver um pensamento positivo, vai me levar a ter bons sentimentos e boas ações e a ter bons resultados. Só que isso ele precisou trabalhar e abater dentro da mente dele todos os dias, até que ele eliminou os pensamentos negativos. Então, o que eu falei que ele precisou fazer? Eliminar. Mas o que ele fez para eliminar esses pensamentos negativos? Alguém lembra da frase? Mas o quê? Também, mas antes, o que ele teve que fazer? Uma reprogramação mental. Reprogramação mental. Sabe por quê, gente? Antes dos seus pensamentos, antes dos nossos pensamentos serem gerados, exatamente, existe uma programação mental. Eu e você já estamos programados, desde a nossa infância, a pensarmos aquilo que você já pensa. Não é do nada que brota um pensamento na sua cabeça. Quem já assistiu Divertidamente aqui? Já assistiu? Sabe aquela cena que aqueles bonequinhos pegam aquelas esferas que são os pensamentos, joga dentro de um tubo e de repente aparece na cabeça de uma pessoa? É mais ou menos isso. Só que aquelas esferas, aquelas bolinhas são memórias, são pensamentos já programados. E nós estamos cheios desses pensamentos programados. Sabe por quê? Porque tem coisas que você adquiriu na sua infância que você nem sabe por quê. Mas às vezes sua mãe ou seu pai falou isso para você. E hoje você adota como uma verdade absoluta. Uma programação mental. Para aquele rapaz que tinha problemas no trânsito, provavelmente os pais dele, ou até o pai dele, era alguém muito agressivo. Era alguém que fazia isso no trânsito. E aquela criança conviveu com isso desde pequeno, ao ponto de um dia ele ser adulto e ter aquelas atitudes. Por quê? Porque ele queria? Em partes. Só que ele já tinha uma programação dentro dele. Algo que induzia os seus pensamentos. E algo que gerava os seus sentimentos e ações. Quem é que nunca não se imaginou brigando com alguém? Já se imaginou brigando com alguém? Já se imaginou? Nossa, porque se ele falar isso pra mim, eu vou falar aquilo e eu vou responder e aí ele vai ver só e não sei o quê. Aí na hora que você termina o pensamento, você tá com aquele... O seu corpo está refletindo aquela emoção negativa. Você criou uma raiva dentro de você por causa só de um pensamento. Sim ou não? Quem já passou por isso? Vai, levanta a mão aí. Quem já imaginou brigando com o namorado, com o esposo, batendo, xingando? Já sonhou? Você entendeu? Só que olha só, tudo isso aqui só estava dentro da sua cabeça. Você gerou os pensamentos. E aí você, de repente, se pega com raiva de uma pessoa e aquela pessoa não te fez nada. Você só imaginou que ela fez. Não é? Mas por quê? Porque provavelmente você tem uma programação mental, um conjunto de ideias e de memórias que te induziu a ter um pensamento. E aí, quando nós falamos de uma programação mental, nós falamos de crenças.
Crença nada mais é do que um conjunto de memórias que vem junto com sentimentos, que vem junto com significados. Isso aqui é uma crença. É a união de memórias com sentimentos e com significados. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que não gosta muito de falar em público. Quem aqui não gosta de falar em público? Deixa eu ver. Uma pessoa que não gosta de falar em público é porque tem uma crença, tem alguma crença dentro dela de que não é legal falar em público. Não gosto, não quero me expor, não quero estar lá na frente, não gosto que as pessoas me vejam. Só que olha só, talvez uma pessoa que não gosta de falar em público foi alguém que, olha só isso, quando era criança, com seus 2, 3 anos de idade, chegou para falar alguma coisa para os pais. Os pais estavam em reunião com outras pessoas, então tinha mais pessoas junto. Aquela criança veio feliz da vida para contar alguma coisa para os pais. E o que o pai fez? Cala a boca, menino. Você não está vendo que a gente está conversando? Fica quieto, vai lá para o seu canto. E aí o que aconteceu com essa criança? Criou uma memória. A memória, gente, é como se fosse uma foto que você tira. É aquela imagem fotográfica travada na sua mente. Então aquela criança recebeu um xingo do pai. Cala a boca, menino. Pum, tirou uma foto. Ou da mãe. Tirou uma foto, memória. Ele vai se lembrar daquela cena. Aquela ação do pai gerou um sentimento de vergonha. Porque imagina, todo mundo parou e ficou olhando para aquela criança. Imagina aquela criança levando xingo, todo mundo que estava ali parou e ficou olhando para a criança. Então isso gerou um sentimento de vergonha para ela. E aí sabe o que passou na cabeça dela quando o pai falou aquilo? Nunca mais vou falar em público. Nunca mais vou me expor, porque se eu me expor, eu vou passar vergonha. Quer falar? Eu acho que o meu foi uma situação diferente. Pelo menos é o que eu me recordo, né? Isso fez parte do meu trauma. Eu não gosto de falar público. E uma vez eu estava na escola, acho que eu estava no segundo ano, terceiro ano. Até no segundo. E estava todo mundo no pátio da escola e eu fui fazer uma apresentação. Nessa apresentação eu caí. Então todo mundo da escola inteira me zoou, a escola inteira deu risada da minha cara. Eu acho que isso gerou um trauma pra mim. Provavelmente. Eu não vou me falar mais, eu acho que isso gerou um trauma. É aqui, ó. Eu caí, então assim, a escola inteira. A escola inteira. Exato. Olha só, a cena dela caindo foi uma memória. Imagem fotográfica. Gerou o sentimento de vergonha. Qual o significado? Eu posso cair de novo, eu vou passar vergonha de novo. Falar em público é ruim, não vou me expor. Olha só. Entendi. Bater em todo mundo, né? Então, olha só, de novo, né? A pessoa ela tem o pensamento, não vou falar em público. Porque quando ela pensa nisso, já gera o sentimento de medo, de vergonha. Mas por quê? Porque ela tem uma programação mental e foi criada uma crença com memória ruim, com sentimento ruim e com significado ruim. Então, muitas das coisas que às vezes nós não fazemos hoje é porque tem uma crença limitante em nós com memórias ruins, sentimentos ruins e significados ruins. E aí, como que você muda isso, gente? É fácil? Não. Pode falar. Automaticamente, o inconsciente puxa, né? Eu não estou lembrando mais do que Aham. lembra que aconteceu Sim. isso com a Tati, comigo ou com algumas pessoas. Exato. É igual uma criança, às vezes, que passa um susto muito grande ou um medo muito grande. Tudo aquilo, isso aqui, gente, normalmente acontece na infância. No caso da Tatiana, aconteceu um pouquinho mais velho, né, Tatiana? Mas normalmente isso aqui acontece na infância. Então, gente, por exemplo, uma pessoa em que ela não gasta dinheiro, ela não gosta de gastar dinheiro, ela guarda muito dinheiro. Por quê? Porque provavelmente ela tem uma crença, vendo os pais dela talvez passando uma dificuldade financeira. Olha só,
Os pais passando dificuldade financeira e ela não tendo alimento, gera uma memória. Aquilo vai gerar um sentimento ruim, de dor, de tristeza, a família, o ambiente familiar é triste. E aí o que fala aqui significado? Putz, gastar dinheiro é ruim. Não vou gastar não. Muitas coisas. Que no caso dele é o inverso. No caso dele, ele levou pelo outro lado, né? Pelo lado de gastar. Então, todas as nossas ações hoje, gente, todas, 100% das nossas ações, elas estão baseadas em uma crença. Tá? Só que não é automático, tem todo esse fluxo. Você tem uma crença, uma programação que te induz pensamentos, sentimentos e ações. Faz sentido isso? Faz sentido? Você consegue identificar alguma coisa em você hoje que você não faz porque você tem uma memória ruim, porque você tem um sentimento ruim e você deu um significado ruim para aquilo? Você consegue identificar algo na sua vida? Por quê? Porque você não comeu... Aqui, ó. Entendi. Não, mas sim. É. Por que você lembra? Porque tem memórias que são fortes e elas são, de novo, elas são imagens fotográficas. De repente você lembra e parece que está acontecendo naquele momento. Um insight, um gatilho. Parece que acontece naquele, parece que você acabou de viver de novo. Quantos anos você tinha, Thalita? 24. Ficou 6 horas na mesa, é muito louco, né? Porque, por exemplo, eu vivi vários traumas. Vai pra terapia. Foram poucas coisas que realmente me afetaram. Por exemplo, quando eu era criança, numa festa de casamento, e a minha mãe não tinha condições, né? E ela me comprou um sapato. Na época era moda, um sapato de palha, sapatilha de palha, uma mais linda que a outra. E minha mãe comprou pra mim no casamento. E eu fui pro casamento com essa sandália, e chegou lá, choveu. O que aconteceu? Minha sandália abriu. Eu fiquei sentada com o pé debaixo da mesa a noite inteira, todo mundo me chamando pra dançar. E eu, não, vou ficar aqui, eu acho que uns 11 anos. Fiquei quieta. Aí umas meninas maiores, de 15, 16 anos, descobriram que meu sapato tinha rasgado. Ah, meu, virou, criar uma chacota. Levanta pra gente ver seu sapato. Cadê seu sapato? Uma loucura. Hoje, com esse trauma, eu acho que eu tenho 100 pares de sapato. Nossa. Não faz. Não faz. Então, assim, olha o trauma lá no passado fez Trauma com U, né? Trauma é com U, né? É, né? É com L não, né? Não é que L não, né? Quando eu entro no mercado, ele entra aquele pensamento. Quando eu entrar no caixa, o caixa vai passar. Vai entrar o senhor, vai demorar, o caixa vai demorar. Eu já tenho esse pensamento. E eu entro e realmente não sei. Mas eu parei esse dia pra pensar. É meu pai, vamos? Meu pai entra e fala. Nossa, toda vez o caixa passa. Toda vez. Vai entrar esse caixa. Passa, porque às vezes quando minha mãe passava, você fala, se eu entrar no caixa, vai parar. E eu passo igualzinho. É isso. Já entro com esse pensamento e toda vez. Você tá programada para isso. Você teve alguma cena, provavelmente, desde criança, ou foi ouvindo, né, seu pai falando, te gerou sentimentos ruins e deu esse significado. Entrei no mercado, parou. É um significado que você deu. Mas olha só, gente, tem coisas que nós criamos e não são reais. Somos nós que criamos. Por isso que o principal foco que o autor está querendo trazer, e a gente já está 2 semanas falando sobre isso, é o controle e o domínio sobre os pensamentos, porque somos nós que criamos. Não são reais. De novo, uma pessoa que tem medo de altura, por exemplo, eu tenho medo de andar de avião. Já andou? Não. Então por que você tem medo se você não andou? Porque na sua cabeça você já criou aquela cena horrorosa. Você subiu no avião, o avião caiu. Para você entrou no avião, o avião caiu. Simples assim. Mas por quê? Porque é uma crença. Porque às vezes o seu pai tinha medo. Vamos lá. Você tem algum medo que o seu pai ou a sua mãe também tem? Eu tenho. Aranha. Você tem algum medo que seu pai ou sua mãe tem?
Quem tem aqui? Qual? Carro? Rato? Qual que é o seu? Avião? E aí, quem mais? Tem algum medo, algum trauma dos pais? Por quê? Porque às vezes os pais passam isso para um filho. Esses dias eu vi meu sobrinho de 3 anos de idade, gente, correndo de uma barata. Mas, gente, por que tá correndo de uma barata? Porque a mãe corre da barata. Não, a tia também corre da barata. Não, o tio mata a barata. É que ele não me viu matando uma barata. Entendeu? Não, acho que não. Mas gente, uma criança de 3 anos não sabe o que é ruim, o que é bom, o que é, sabe, o que é mata, o que não mata. Mas ele aprendeu de que tem que se ter medo de uma barata. Porque ele viu uma cena de uma barata. Não é só de 3 anos que tem barata. Tem que ter. Ela voa. Ela voa, lógico. Mas você percebe que isso são traumas? É trauma, porque quando eu era pequena, uma barata já subiu É. na minha calça. E você lembra exatamente da cena, não lembra? Por quê? Você tem a memória, você tem o sentimento e tem o significado. Uhum. É isso. É isso. Então, o foco é a gente entender que às vezes a gente herda medos e traumas de outras pessoas e a gente traz como se fosse nosso. Só que na verdade não é seu, é do outro, você só trouxe para você. E você pode se livrar disso se você tiver o entendimento de que aquela crença não é verdadeira. Sabe por que se geram traumas? Você sabe por que se geram traumas? Porque uma criança, ela passa por uma situação e que ela não tem a mentalidade para entender o real significado daquilo. Aquilo é um trauma porque a criança ela não tem a maturidade de entender que aquilo não é tudo isso. Hoje, para quem não tem medo de barata, hoje, para quem olha para uma barata, fala assim, beleza, é uma barata, o bicho é feio, é nojento, não sei o que, né? Ela vira um dragão, né? Para você, ela vira um dragão, a barata. Mas por quê? Porque você olha para ela, com a mentalidade atual, você fala assim, é um bichinho desse tamanho. Olha lá. Só que para a criança, e dependendo de como a imagem foi passada para ela, é um bicho desse tamanho. Só que na cabeça da criança, ela cresce e ainda acha que a barata é um bicho desse tamanho. Mas você entendeu que é por causa da mentalidade que ela tinha quando ela era pequena? E isso é reprogramação mental. É você começar a voltar e a entender o porquê dos seus pensamentos. E aí você começa a falar assim, aquele sentimento que eu tive não era tão real assim. O significado que eu dei para aquela situação não era verdadeiro, mas eu que dei o significado. Então, quando você começa a entender que aquela sua memória não é mais tão forte assim, você começa a mudar a crença. E você começa a mudar uma reprogramação mental. Porque você dá um novo significado. A cena não vai mudar. Você tem a memória. Mas o que vai começar a mudar é aqui, ó. É o sentimento que você tem com aquilo. E o significado novo que você dá para aquela situação. Então, se você tem, às vezes, algum trauma, se você tem algum pensamento ruim e negativo, você pode começar a voltar e a entender o porquê que eu tenho esse sentimento negativo. O porquê que eu tenho essa crença que me trava. Porque você deu um valor, talvez, maior do que necessário. Um valor maior do que o real. Vou dar um exemplo. Existe uma história de um dono de um circo que ele queria levar um elefante para dentro do circo. Só que aí ele ficou pensando, como é que eu vou trazer um elefante, como é que eu vou domar um elefante para que ele fique dentro do meu circo? Então o que ele fez? Ele conseguiu um elefante filhote, pequeno, e aí ele amarrou aquele elefante com correntes muito fortes, muito pesadas. E aí ele prendeu o elefante. E aí o elefante foi crescendo. O elefante foi fazendo parte do ambiente do circo. Até que chegou um dia, o que ele fez? Ele tirou a corrente do elefante e colocou uma corda fininha.
no pé do elefante. Só que o elefante não saía mais do lugar, mesmo com uma corda fininha. Sabe por quê? Porque aquele elefante, ele teve uma memória de que um dia ele foi preso, ele teve um sentimento de que eu não consigo sair daqui, e ele deu um significado de que aquilo que estava no pé dele era muito forte ao ponto de fazer ele não caminhar. Só que quando ele cresceu, ele só estava preso por uma fina corda. Só que a mente dele ainda estava travado no trauma da infância. Não era mais uma corrente. Agora era só uma corda fininha. Mas ele ainda se sentia travado. E deixa eu falar, talvez nós estamos assim hoje. Vivendo coisas que já não fazem mais sentido. Porque nós demos um significado muito grande e muito maior do que o real. E às vezes você só está preso por uma cordinha. Só basta você cortar. Não é mais uma corrente. Agora é só uma cordinha. Faz sentido? Vocês não vão chorar não, né? Não, né? Tá bom. Então, gente, isso aqui é o principal que o autor quer trazer para nós. Pensamentos positivos vão gerar sentimentos, vão gerar ações, mas às vezes você está preso em coisas que não te deixam ter pensamentos positivos. E está na sua mente. Você tem autonomia, você tem o poder de se livrar disso. Volta um pouquinho. Tenta entender um pouco por que você tem esses pensamentos. E dê um novo significado para a sua vida. Gere novos sentimentos. Atribua novos sentimentos e significados às suas memórias. Elas não vão deixar de existir, mas elas podem continuar com você, agora com um novo significado. Certo? É isso. Valeu.